Alô, alô. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Piede. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, hoje, estudo 11, o Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Vamos lá. Capítulo 11. Maria confidencia seu voto ao sumo sacerdote. Muito bom. Aí a Valtorta fala aqui, né? Várias situações, tal, que ela passou. Tudo bem? Vamos passar para frente. Ela vai começar a falar do que ela vê, né? Na visão. Enxame das Virgens, que atravessa o pátio dos fundos, sobe por uma escadaria, passa por uma série de pórticos, entra em um e outro pátio mais simples, quadrado, tendo uma única entrada. Deve ser este lugar que serve para acomodar os pequenos quartos das virgens destinadas ao templo. Que a visão dela vai para esse lugar. Pois cada menina se dirige para a sua cela, como uma pombinha para o seu ninho. E até parece um bando de pombas que se separam depois de estarem unidas respondendo a um apelo. Muitas, eu diria todas, falam entre si em voz baixa e alegre antes de se separarem. Maria está calada. Somente antes de se separar das outras, ela a saúda afetuosamente. Depois se dirige para o seu pequeno quarto e fica num canto à direita. Lá, ela se encontra com uma mestra, também anciã, embora não tanto quanto Ana de Fanuel, é outra mestra, que chama ela. Maria, sumo sacerdote, te espera. Maria olha para ela ligeiramente surpresa, mas não pergunta nada. Lhe diz, irei imediatamente. Não sei se a ampla sala em que ela entra faz parte da casa do sumo sacerdote, né? Ou se faz parte dos aposentos das mulheres que trabalham no templo. Só sei que é uma sala vasta e muito clara, bem arrumada, onde, além do sumo sacerdote majestoso em suas vestes, estão também Zacarias e Ana de Fanuel. Maria faz uma grande reverência na entrada, não continuando a entrar até que o sumo sacerdote lhe diga: adiante, Maria, não temas, ele pede para ela andar para frente. Maria ergue, então, de novo o corpo e vai para a frente devagar. Não porque queira, mas por um movimento involuntário que lhe dá um ar solene, fazendo aparecer de fato uma mulher. Ana sorri para ela, para dar-lhe coragem. E Zacarias a saúda dizendo, a paz esteja contigo, prima. O pontífice a observa atentamente e depois diz a Zacarias, nela se vê logo a estirpe de Davi e de Arão. Minha filha, eu conheço a tua graça e bondade. Sei que cada dia vieste crescendo na ciência e na graça, aos olhos de Deus e dos homens. Sei que a voz de Deus murmura ao teu coração as mais doces palavras. Sei que tu és a flor do templo de Deus e que um terceiro querubim está diante do testemunho. Desde quando tu lá estás.
Eu gostaria que o teu perfume continuasse a subir com o incenso em cada novo dia, mas as palavras que a lei diz são outras. Então ele está dizendo aqui que ele sabe dela, sabe, né, que ela recebe uma comunicação especial de Deus, que ela é uma pessoa diferente, né, que ela é mais um querubim diante da arca do testemunho, né, que ela está sempre adorando a Deus de verdade, que ela é totalmente de Deus, e que ele gostaria que ela ficasse lá no templo, continuasse, né, lá no templo adorando a Deus. Mas as palavras da lei são outras. Tu não és mais uma menina, mas uma mulher, e toda mulher deve ser esposa em Israel, para levar ao Senhor o seu filho do varão, né, para ofertar a Deus um filho, né? Tu cumprirás a ordem da lei, não tenhas medo, não fiques envergonhada. Estou bem lembrado da tua realeza. A própria lei já tutela essa condição, quando ordena que a cada homem seja dada a mulher da sua estirpe. Ainda que assim não fosse, assim eu faria, para não corromper o teu nobilíssimo sangue. Não conheces, Maria, alguém da tua estirpe que possa ser o teu esposo? Aí ele perguntando para ela se ela conhece alguém que já estava prometida a ela, né, antes de casamento. Que possa ser ou alguém que ela conheça, que possa ser o esposo, um primo, alguém assim, parente. Maria ergue o rosto toda ruborizada de pudor, de vergonha, e sobre o qual dos cílios das pálpebras vem brotando um primeiro sinal de pranto, né, de pranto, olha lá. E com voz trêmula responde, ninguém. Mas ela não pode conhecer alguém, porque entrou aqui em sua infância, diz o Zacarias. Ah, então vamos deixar para Deus a escolha. As lágrimas de Maria, até aí contidas, jorram agora e descem até a boca trêmula, e Maria lança um olhar suplicante à sua mestra. Aí a mestra fala, Maria fez um voto ao Senhor pela sua glória e pela salvação de Israel. Naquele tempo ela não passava de uma menina, estava aprendendo a soletrar, e já se tinha obrigado por um voto, diz Ana em sua ajuda. Então lembrando e falando com o sumo sacerdote do voto de Maria. Então era muito importante para Maria isso, né? O teu pranto é por isso que ela está chorando, não é por resistência à lei, é por isso e não por outra causa. Ela disse, eu obedeço a ti, sacerdote. Isto vem confirmar tudo o que sempre me foi dito de ti. Há quantos anos que fizeste essa promessa de virgindade? Desde sempre, penso, ainda não estava neste templo e já me havia entregue ao Senhor. Não és tu aquela pequenina que agora faz 12 invernos que vieste pedir-me para entrar? Sim, sou eu, ela disse. E como podes dizer que naquele tempo já eras de Deus? Aí ela vai responder lindamente. Vamos meditar em cima das palavras dela, tá? Se olho para trás, vejo-me consagrada já ao Senhor. Não posso lembrar-me da hora em que nasci, nem de como foi que comecei a amar minha mãe e dizer ao meu pai, eu sou tua filha. Mas eu me lembro que ela tem a memória, né? A memória de Deus. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Então, mas eu me lembro, ainda que não saiba quando começou, a ter dado a Deus meu coração. Talvez tenha sido com o primeiro beijo que eu soube dar, com a primeira palavra que eu consegui pronunciar, com o primeiro passo que eu fui capaz de dar. Sim, isso mesmo. Creio que a primeira recordação de amor vou encontrá-la no primeiro passo firme que eu consegui dar. Minha casa. Tinha um jardim cheio de flores, tinha um pomar e muitos campos. E lá havia uma nascente, lá bem no fundo, ao sopé de um monte, e a nascente jorrava de uma rocha escavada, que formava uma gruta. Era cheia de ervas de talos longos e finos que ficavam penduradas como pequenas cascatas verdes que vinham de diversas direções e parecia que estivesse chovendo, porque as folhinhas leves das pequenas copas semelhantes a um bordado tinham uma gotinha de água em cada uma, que ao pingar fazia o som de uma campainha bem pequena e a nascente também cantava. Lá havia passarinhos nos ramos das oliveiras e das macieiras, que estavam na encosta acima da nascente, pombas brancas que vinham lavar-se no espelho límpido da água da fonte. Eu não me lembrava mais de tudo aquilo, porque eu tinha colocado todo o meu coração em Deus e, com exceção do pai e da mãe, amados por mim na vida e na morte, quaisquer outras coisas da terra tinham desaparecido do meu coração.
Mas tu me estás fazendo pensar, sacerdote. Devo descobrir quando foi que me dei a Deus. E por isso as coisas dos primeiros anos estão voltando à minha mente. Eu amava aquela gruta, porque mais doce do que o canto da água dos passarinhos lá, eu ouvi uma voz que me dizia: Vem, minha querida. Eu amava aquelas ervas ornadas com gotas sonoras e parecia com lindos diamantes, que nelas eu vi o sinal do meu Senhor e me tornava alheia a tudo mais, né? Não prestava mais atenção em mais nada. Ao dizer a mim mesma: Vê como é grande o teu Deus, ó minha alma, aquele que fez os cedros do Líbano, lá no norte. Fez também aqui estas folhinhas que se inclinam sob o peso de um mosquitinho, para a alegria dos teus olhos e como anteparo para os teus pequenos pés. Eu amava aquele silêncio das coisas puras, o vento leve, a água prateada, o asseio das pombas. Eu amava aquela paz que velava sobre pequena gruta, descendo das macieiras e das oliveiras, agora todas em flor, e depois todas carregadas de frutos. Eu não sei. Parecia que a voz me dissesse: Vem tu, minha oliva linda. Vem tu, doce maçã. Vem tu, fonte selada. Vem tu, ó minha pomba. Doce, o amor do pai e da mãe. Doce era a voz deles que me chamava. Mas desta voz, esta voz. Oh, no paraíso terrestre, penso que foi assim que a ouviu aquela que foi a culpada. E nem sei como foi que ela pôde preferir um sibilo de uma serpente a esta voz de amor? Como pôde apetecer um outro conhecimento, né? Desejar um outro conhecimento que não fosse o de Deus? Falando da Eva. Com os lábios que ainda estavam com o cheiro do leite materno, mas com o coração já estava tornado ébrio pelo mel celeste, eu disse então: Eis-me aqui. Eu vou, sou tua. Olha que interessante. Ela falando dela. Com os lábios que ainda estavam com o cheiro do leite materno, eu tão pequenininha, né? Mas com o coração tornado ébrio pelo mel celeste. Olha só, pelo mel celeste. Eu disse, então, eis-me aqui, eu vou, sou tua. E nenhum outro Senhor terá a minha carne, senão tu, Senhor. Como outro amor não tem o meu espírito. Aí, no momento que ela prometeu a Deus, parecia-me estar repetindo coisas ditas já antes e estar cumprindo um rito já há tempo realizado, que foi realizado no céu, né? Nem era estranho para mim o esposo escolhido, porque dele conhecia já o ardor e a minha vista estava já feita a sua luz e minha capacidade de amar se havia completado entre os seus braços. Quando foi, não sei. Do lado de lá da vida, foi antes de nascer, ela já está dizendo. Eu diria porque sinto que sempre o tive e que ele sempre me teve e que eu existo porque ele me quis para a alegria do seu espírito e do meu. Olha que lindo, gente, ela falando do que ela lembra do céu. Agora eu obedeço, sacerdote. Mas diz-me tu, como é que deverei agir? Não tenho pai nem mãe, se tu é o meu guia. Se tu o meu guia. Aí ele fala, Deus te dará o esposo santo, ele há de ser. Pois te entregas a Deus, tu contarás ao teu esposo qual é o teu voto. E ela pergunta, e ele aceitará? Aí o sacerdote, assim espero, reza, ó filha, para que ele possa compreender teu coração. Vai agora, Deus te acompanhe sempre. Maria se retira com Ana, Zacarias fica com o pontífice. E assim termina a visão. Então, é um momento maravilhoso, né? Onde a Nossa Senhora, com muita coragem, nossa mãezinha, pequenininha com 12 anos, vai falar com o sumo sacerdote do seu voto de virgindade, explicando desde quando ela lembra de que ela fez esse voto, né, para poder responder a ele. E ela narra toda uma experiência dela, né, com Deus, da criação de Deus, que ela tem acesso às coisas que Deus fez para ela, né, tudo para ela, coisas muito simples e para ela são feitas por Deus especialmente para ela, né? E eu não vou resistir, que eu vou ter que pegar o livro, né, da Maria, Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, onde ela mesma narra para Luísa Picarreta um pouquinho, né, do que ela viveu, né, desse voto dela, né, ela explicar sobre esse voto dela. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui da prova, né, aqui. Ela fala que se soubesse, filha do meu coração, preste atenção em mim, tá, é o dia 4. O meu coração de mãe quer se derramar.
Quero contar os meus segredos, que até agora não revelei a ninguém, porque a hora de Deus ainda não havia soado para eu contar. Deus quer oferecer graças surpreendentes às criaturas, que em toda a história do mundo não concedeu a ninguém. Quer dar a conhecer os prodígios do Fiat divino e o que ele pode fazer na criatura se deixar dominar por ele. Portanto, quer colocar-me como modelo à vista de todos. Eu que tive a grande honra de formar toda a minha vida da vontade divina. Agora saiba, minha filha, assim que eu fui concebida, coloquei a divindade em festa, confirmando o que está escrito na Valtorta aqui. Assim que fui concebida, coloquei a divindade em festa. Céu e terra me receberam e eles me reconheceram como sua rainha. Eu estava tão identificada com o meu Criador que me sentia como dona dos domínios divinos. Nos domínios divinos. Não conhecia o que era a separação do meu Criador, porque o mesmo querer divino que reinava em mim reinava neles, nas pessoas divinas, e nos tornava inseparáveis. A mesma vontade movia ela e Deus. E enquanto tudo era sorriso e festa entre mim e eles, entre ela e a Santíssima Trindade, vi que não poderiam confiar em mim se não tivessem uma prova. Minha filha, a prova é a bandeira que dá a vitória. A prova amadurece e dispõe a alma para adquirir grandes conquistas. Eu também vi a necessidade dessa prova, porque queria testar ao meu Criador em retribuição dos tantos mares de graças que me havia dado. Um ato de minha fidelidade que me custaria o sacrifício de toda a minha vida. Que belo é poder dizer: ele me amou e eu o amei. Olha lá, confirmando também o que ela fala, de Deus amá-la e ela o amar, Mas sem a prova, nunca se poderia dizer isso. Agora, minha filha, saiba que o Fiat Divino me fez conhecer a criação do homem. Inocente e santo, também para ele tudo era felicidade. Lá, o Adão, ele dominava toda a criação. Todos os elementos eram obedientes às suas ordens. Como o querer divino reinava em Adão, Em virtude desse querer divino, ele também era inseparável do seu Criador. Por tantos bens que Deus lhe deu, para ter um ato de fidelidade em Adão, Deus ordenou que apenas não tocassem um fruto dos tantos que estavam no Éden terrestre. Era a prova que Deus queria para confirmar sua inocência, santidade e felicidade. Então era uma prova. Deus ordenou que Adão não tocasse em um fruto dos tantos que estavam lá no Éden. E esse fruto que Deus pediu para que Adão não tocasse, era a prova que Deus queria para confirmar a sua inocência, pureza, sua pureza. A santidade de Adão, que é o amor a Deus, e a felicidade, de que ele era feliz só por ter Deus. E dar-lhe o direito de comando, então, depois sobre toda a criação. Aí dar o direito depois dos bens, da ciência. Deus ia dar para Adão. Se Adão não pecasse e passasse no teste, Deus ia dar o domínio da ciência. E daí Adão ia começar a ter o conhecimento de como usar as plantas, de como usar os animais, de como usar a água, de como usar os vulcões, tudo que tinha nos vulcões, da energia nuclear da Terra, como usar o fogo, ia ensinar Adão como construir, tudo, as coisas que Deus queria que construísse, que o homem construísse para seu próprio bem, em benefício. Então, é muito importante esse teste. Se não fosse só um teste, era um teste, só que Deus queria de Adão, e depois ele ia já liberar todo o conhecimento da ciência para Adão, para dar-lhe o direito de comando sobre toda a criação. Mas Adão não foi fiel na prova. E não sendo fiel, Deus não podia mais confiar em Adão. Então, Deus não podia confiar no Adão. Portanto, perdeu o comando, a inocência, a felicidade. E pode-se dizer que virou a obra da criação de cabeça para baixo. Nossa Senhora dizendo. Deus não podia mais confiar em Adão. Portanto, perdeu o comando, a inocência e a felicidade, perdeu tudo. E se pode dizer que virou a obra da criação de cabeça para baixo. Agora saiba, filha do meu coração, que ao conhecer o grave mal da vontade humana em Adão,
E em toda a sua descendência eu, sua mãe celestial, embora apenas concebida, chorei amargamente, lágrimas copiosas sobre o homem que caiu, né, decaído. E o querer divino, ao me ver chorando, pediu-me por prova que eu cedesse a ele a minha vontade humana. Então, a vontade humana, ela fala aqui, de Adão, foi o grave mal dele, né? Agora saiba, filha do meu coração, que eu, ao conhecer o grave mal da vontade humana em Adão e em toda a sua descendência, né, em todos os seres humanos, eu, sua mãe celestial, embora apenas concebida, eu chorei amargamente lágrimas copiosas sobre o homem decaído. E o querer divino, que é a vontade divina, ao me ver chorando, pediu-me por prova que eu cedesse a ele a minha vontade humana. O Fiat divino me disse: eu não lhe peço um fruto, como pedi a Adão. Não, não. Mas eu lhe peço a sua vontade. Você a manterá como se não a tivesse, sob o domínio do meu querer divino, que lhe será vida, e se sentirá seguro de fazer o que lhe desejar. O divino, né, o querer divino vai ter o domínio sobre ela e será a vida dela. E o querer divino vai se sentir seguro de fazer para ou com ela o que desejar. Então ela ia poder, né, ser toda de Deus, que é o que ela falou aqui na Valtorta. Assim o Fiat Supremo fez o seu quarto passo na minha alma. O quarto passo é que ela fala assim: o primeiro passo é o primeiro dia da criação me criou. No segundo dia fez isso. No terceiro dia fez isso. Agora o quarto passo, quarto dia, me pediu a prova, né? Pedindo a minha vontade como prova, esperando de mim o meu fiat e a aceitação de tal prova. Então, esperando que ela aceitasse a prova. Agora amanhã esperarei vocês novamente para falar o resultado da prova, uma vez que desejo que imite a sua mãe. Peço como mãe que nunca recuse nada ao seu Deus, mesmo que sejam sacrifícios que durem toda a sua vida. Nunca se afaste da prova que Deus deseja de você. A sua fidelidade, que é o chamado dos desígnios divinos sobre você. Então, lá, nunca se afaste da prova que Deus deseja de você. A sua fidelidade, que é o chamado dos desígnios divinos sobre você. E o reflexo de suas virtudes, que, como tantas pinceladas, formam de sua alma a obra-prima do Ser Supremo. Pode-se dizer que a prova dá a matéria nas mãos divinas para realizar sua obra na criatura. Então, quando você tem uma prova, quando Deus te pede uma coisa para você e vai te inspirando que você só consegue receber uma graça se você der para Deus uma coisa. Dá para Deus, nem questiona. Nem questiona. Se Deus falar para você, eu quero isso de você, nem questiona, né? O senhor quer que eu vou lá falar com o bispo? Demorou. O senhor quer que eu leve o volume 10 para ele? Vou fazer. Nem demorou. Então você vai e já se propõe, eu vou fazer. Eu vou fazer. Só de você falar eu vou fazer, Deus já vai preparando tudo, né? Tudo. Então é uma prova, né? E você responde sim, né? Tudo que Deus te pedir, você vai e faz, né? E esse para mim mesmo que seja difícil, mas eu dependo disso também para Deus confiar em mim mais e me dar mais coisas. E eu não consigo viver sem receber as coisas de Deus. Eu não consigo viver sem receber. Não por mim, mas por Deus e pelas almas. Eu tenho uma preocupação muito grande pela vontade divina, né? E a vontade divina, ela me chamou para fazer o bem para Deus e para as almas. Para fazer o bem para Deus e para as almas. Aline, fazer o bem para Deus, que ridículo você pensar dessa forma. Sim, eu falei ontem e eu vou falar de novo. Eu creio que você, meu irmão, precisa de mim. Né? Eu creio que você precisa de mim. Né? Então, já que você precisa de mim, né? Falei domingo sobre isso. Eu me coloco à sua disposição. Mas quem que fala que você precisa de mim é Deus. Então, se Deus fala que você, meu irmão, minha irmã, o povo da terra precisa de mim, cá estou. Cá estou. Que eu amo a Deus. E Deus me ama você. Então, para fazer Deus feliz, eu preciso fazer por você. Por Deus. Então, é assim vai. A gente trabalha em direção a Deus. Não lembro que eu existo. Eu desapareço. Desapareço dentro da vontade divina. A vida na divina vontade é isso.
você desaparece. Jesus fala, você desaparece, você não existe. Tem um trecho que ontem eu meditei, no volume 12, que é isso. Você desiste, você desaparece. Você desaparece, só existe Deus. Só existe Deus, né? Então, o que está acontecendo com Nossa Senhora aqui? Ela fala, eu não existo. Eu não existo. Mas parece que ela existe. Dá a impressão, mas ela está pedindo, ela está exigindo que o voto dela seja cumprido. Então, ela existe. Está dizendo aqui claramente que ela existe. Não. O que ela está fazendo aqui é o contrário. Ela está dizendo aqui que o que existe é Deus. Ela está falando pro sumo sacerdote, ó, sumo sacerdote, eu fiz um voto para Deus. E ele é muito importante, esse voto, porque é Deus que existe. Ele é importante. Eu não sou nada, mas Deus é tudo. Então, por causa de Deus, eu fiz um voto. E por causa de Deus, eu preciso cumprir esse voto. Não é eu, esquece que eu existo, eu não sou nada. Mas o voto é de Deus. O voto foi para Deus. Então, eu preciso cumprir esse voto. Aí o sumo sacerdote fala assim, então reza para que o seu marido, que Deus vai escolher o seu marido, reza para que o esposo escolhido, né, tenha capacidade, que o esposo que vai ser escolhido tenha capacidade de compreender o teu coração. Reza, filha, para que ele possa compreender o teu coração. Vai agora, Deus te acompanhe sempre. Então, e ela pergunta, será que ele vai aceitar? Porque você vai ter que contar ao seu esposo qual é o teu voto. Então, é muito bonita essa parte que ela fala aqui. No paraíso terrestre, penso que foi assim que ouviu aquela que foi a culpada, Eva. Ouviu a voz de Deus que era doce, chamava ela também. Mas eu nem sei como foi que ela pôde preferir o sibilo de uma serpente, meu Deus do céu, em vez de ouvir a voz do amor que pôde, e ela pôde apetecer outro conhecimento que não fosse o de Deus. Ela não entende o que aconteceu na cabeça daquela mulher, Eva, não entende. E ela, com os lábios ainda com o gosto do leite materno, já estava com o coração ébrio, totalmente conquistado por Deus, pelo mel de Deus, por causa que ela ouvia Deus falar, E ouvir, é lindo que ela fala, que Deus falou para ela aqui, Vem tu, minha oliva linda, vem tu, doce maçã, vem tu, fonte selada, vem tu, a minha pomba. Deus chamando ela, vem para mim, vem para mim, vem para mim. Ela ouviu essa voz. Então, o que importa é Deus, não importa eu desapareço, o que importa é Deus, Aí eu queria achar no livro do céu, mas não vai dar, porque eu não estava planejando isso. Eu queria achar no livro do céu a parte que Jesus fala sobre a prova do Adão, e por que que ele não confiava em Adão. Seria tão bom, A necessidade de confiar em Adão, dos dons que ele ia dar para Adão. Mas é difícil eu achar agora, Mas assim, o que mais importa nesse momento aqui de Nossa Senhora é o que ela sabe de Deus, É o que ela tem com Deus, essa experiência. Essa experiência do que ela tem com Deus. Então é muito importante isso. E esse conteúdo, que eu li também do dia 4, da prova, tem muita coisa que a gente pode, pensar. Mas aí ela falou assim, no 5º, ouça, minha querida filha, como o Ser Supremo me pediu meu querer humano, eu entendi o grave mal que a vontade humana pode fazer na criatura e como ela põe tudo em perigo, até as coisas mais maravilhosas, as obras mais belas do Criador. Então, se o Criador não pode confiar na pessoa, então a vontade humana põe tudo em perigo, E Jesus explica muito isso, gente, no livro do céu, por que a vontade humana põe em perigo, os dons de Deus. Eu queria muito falar, porque Jesus explica melhor no livro do céu, entendeu? Que é muito importante. Ele fala que o conhecimento só não basta, que ele tem que confiar na criatura, sabe? É muito importante.
Aqui, ó, vamos ver aqui. Ele fala, minha filha, no volume 21. Minha filha, as maiores figuras do Antigo Testamento, enquanto eram figuras e figuravam um futuro Messias, encerravam ao mesmo tempo os dons. A figura e simbolizavam todos os dons que teriam possuído os filhos do Fiat Supremo. Adão foi a verdadeira e perfeita imagem quando foi criado dos filhos do meu reino. Abraão foi símbolo de privilégios e do heroísmo dos filhos do meu querer. E assim como chamei Abraão a uma terra prometida que manava leite e mel, fazendo-o dono daquela terra, terra tão fecunda que era invejável e ambicionada por todas as outras nações. Era todo símbolo do que teria feito com os filhos da minha divina vontade. É que Deus dá o melhor da terra. Jacó foi outro símbolo deles, porque descendendo dele, as 12 tribos de Israel devia nascer no meio deles o futuro redentor que devia retomar de novo o reino do Fiat divino aos meus filhos. José foi o símbolo do domínio que os filhos da minha vontade teriam tido, e como ele não deixou morrer de fome a tantos povos e até os seus irmãos ingratos. Então, os filhos da divina vontade são esses filhos, né? Como José, que não deixa morrer de fome da verdade. Os filhos da divina vontade não deixam o povo morrer de fome das verdades do Fiat divino, né? Porque a gente se preocupa, como Deus se preocupa, né? Com as almas. Por isso que a gente continua trabalhando, porque a gente se preocupa pela vontade de Deus, coloca a vontade de Deus em primeiro lugar, igual a Nossa Senhora. Eu não falei para você agora há pouco que eu estou aqui para falar da divina vontade por causa de vocês, mas mais por causa de Deus que ama vocês e que eu desapareço, Nossa Senhora também desaparece. Então, nesse momento, para viver na divina vontade, você não existe. Você desaparece, só existe a vontade de Deus, mais nada. Você está aqui na Terra para fazer a vontade de Deus, mais nada. E ontem eu falei que a única coisa que vale a pena é viver na divina vontade. Que se você doar a sua vida inteira para viver a divina vontade, né, você está fazendo justiça a Deus, porque todos os outros não estão fazendo. E você vai fazer em nome de todos. Lembra que Jesus falou no livro do céu ontem, que a gente leu? Então, Nossa Senhora, ela pensa assim, eu que estou na divina vontade penso assim, né? E você que quer viver na divina vontade, deve pensar assim. Não importa a minha vontade, não importa o meu desejo, não importa o que eu quero, não importa o que eu vou fazer, como vou fazer, se Deus vai fazer para mim, se Deus não vai fazer. Não importa eu, você tem que tirar o eu da sua vida, apagar o seu eu de todas as formas possíveis. Só existe Deus. Você desaparece, só existe Deus. Mas só que é incrível. Eu mandei ontem esse vídeo para uma pessoa e a pessoa sempre volta pro eu. Eu fico horrorizada. Mas fazer o quê? Né? É uma pessoa que eu tô formando, não vou falar quem é. E aí a pessoa volta pro eu. Ai, que Deus vai me dar um consolo assim. Mas que Deus vai me dar isso. Que Deus vai fazer isso por mim. Ah, que Deus está fazendo isso por mim. Deus me deu a comida. Deus me deu, fez eu comer isso. Deus fez eu comer aquilo. Meu Deus do céu. Sempre eu. Sempre recebendo. Sempre querendo para si. Ai, meu Deus do céu. Nem pensa, nossa, o que Deus está precisando? O que Deus quer? Então, o que importa é o que Deus quer. E não o que você recebe. Se Deus te der alguma recompensa, algum consolo, né? Que no final eu falei que Deus dá consolo pra gente, porque Jesus queria que eu falasse. Mas não é para você ficar de olho na recompensa. De tudo o que eu falei lá, a pessoa entendeu, mas só que entendeu e ficou falando sobre isso no final. Eu falei, gente, desconecta do bem, que é para você. Desconecta de você querer ganhar alguma coisa da divina vontade. Você não tem que querer ganhar nada. Eu não quero ganhar nada da divina vontade. Se ela quiser me dar, eu falo obrigado. Falo obrigado, agradeço, curto aquilo tudo porque ela quis me dar. Mas não é uma coisa assim que eu falo assim, eu quero mais. Não, eu não estou preocupada. Eu não fico questionando Deus, perguntando se tem mais consolo? Eu quero mais consolo. Não, eu falo para Deus, o que o Senhor está precisando que eu faça? O que o Senhor está precisando que eu faça? Tudo que o Senhor precisar que eu faça, eu faço. E estou sempre disponível para trabalhar para Deus, para fazer mais para Deus. O que o Senhor quer que eu grave? Qual livro agora que o Senhor quer que eu leia?
né? O que o senhor quer que eu fale na série do reino humano contra o reino divino? Né? O que o senhor está precisando? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Né? Eu preciso trabalhar. Ontem eu assisti um filme, né? E o filme me deixou com aquela coisa, eu preciso trabalhar, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para poder salvar o mundo, eu preciso trabalhar para salvar o mundo, porque era um filme chamado A Guerra do Amanhã, e o homem queria salvar o mundo, queria salvar o mundo. Então, ele queria salvar o mundo. O que eu preciso fazer? O que eu precisar fazer para salvar o mundo? Né? E eu quero salvar minha filha, que a filha dele morreu por causa de querendo salvar o mundo. E prometeu para ela que queria salvar ela. E ela estava no futuro. Ele voltou para o presente. E aí, no presente, ele podia fazer alguma coisa para que o futuro dela acontecesse, para que ela continuasse viva. E aí, ele falou assim: o que precisar fazer, eu vou fazer. E ele foi, conseguiu, né? Salvar o mundo. Então, aí eu saí, aquele filme me motivou, Senhor, eu preciso ser essa guerreira. Eu preciso ser essa pessoa que vai salvar o mundo para os seus filhos, não nem para o meu, para os seus filhos, Senhor, para os seus filhos. Eu quero salvar esse mundo. O que tem para mim fazer? O que eu preciso fazer para salvar o mundo, Senhor? Para salvar o mundo do próprio homem. Para salvar o homem neste mundo, para ser o seu instrumento, para poder terminar de criar esse homem, essa criatura. Mesmo que seja muito impossível aos meus olhos, porque às vezes eu acho que é impossível aos meus olhos o que eu estou fazendo, eu olho para o meu canal e fico vendo que os vídeos estão não listados e eu fico preocupada, pensando, nossa, será que eu estou barrando Deus por causa disso? Será que eu não estou confiando em Deus? Ele confia em mim e eu não estou confiando nele? E aí tem hora que eu libero o vídeo, tem hora que eu tiro, eu fico nessa coisa. Mas aí eu falo, eu lembro que eu fiz, que eu tenho compromisso com a igreja, compromisso, né, com a Luísa e tal, e quero fazer as coisas certinhas aí, mas eu também quero agradar a Deus, e aí eu fico no meio termo, um sofrimento, uma morte constante, que é aquela morte que eu falei ontem, fico com essa morte constante em mim, né? E uma hora eu falo, Jesus, me ajuda a fazer a tua vontade, meu Deus, me ajuda a viver na tua vontade, Senhor. Não deixa eu sair nem por um minuto da tua vontade, não deixa eu parar nem um minuto a tua ação nesse mundo. O que eu preciso fazer e tal. E aí veio uns vídeos que Jesus colocou, incentivou de fazer sobre a apostasia, falando da apostasia. Estamos no tempo da apostasia, como salvar o mundo da apostasia, como salvar o mundo da apostasia, como destruir a apostasia. Aí eu vim conversando com Deus sobre isso. O senhor quer que eu faça vídeos para acabar com a apostasia? Como que faz para acabar com a apostasia? Né? Aí Jesus falando da Valtorta, que a Valtorta é um vídeo, um livro que ajuda, né? E tal. Eu falei, meu Deus, me ajuda, Jesus. O que eu mais posso fazer para te ajudar? E eu fico desesperada. Não desesperada, mas fico assim, ai, vamos lá, vamos trabalhar, 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 né? E aí, lá nesse filme, tinha uma toxina que ele destruía o inimigo, né? Uma toxina que destruía o monstro. E aí eu falei assim, Jesus, qual é a toxina que eu vou destruir o monstro do pecado, da vontade humana? Me ajuda a descobrir, né? Me dá a receita dessa toxina, que a menina ficou fazendo testes e testes e testes para ver qual era a toxina que ia matar o monstro. Eu falei, qual que é a toxina que o Senhor me revela qual é a toxina que vai acabar com a vontade humana do ser humano, que vai destruir esse mal, esse inimigo, que está destruindo o ser humano. Qual é a toxina que eu posso trabalhar? E eu não sei. É a verdade? Na hora veio, é verdade, é verdade, é verdade, é a verdade, continua falando a verdade, continua falando a verdade, não para de falar a verdade, não para de falar a verdade. E assim a gente vai, né, buscando essa graça de Deus para a gente continuar firme, fazendo a vontade dele e desaparecendo, né, e desaparecendo, isso que importa, a gente tem que desaparecer, isso que importa, né, aí Jesus falando aqui mais, vamos ver o que ele fala aqui mais vamos ver. Tem mais coisa que ele fala sobre isso. Aqui,
Minha filha, minha vontade se encontra no meio das criaturas como o centro da vida. Assim como o coração humano se pode chamar rei da natureza, porque se pulsa o coração, a mente pensa, a boca fala, as mãos agem, os pés caminham. Se o coração não pulsa, tudo termina em um golpe, tudo, porque falta o rei, a pobre natureza. Portanto, falta quem governe e dê vida ao pensamento, à palavra e a tudo o que a criatura pode fazer. Como o rei da alma é o pensamento, a sede, o trono onde a alma desenvolve sua atividade, sua vida, seu regime. Agora, se a natureza humana quisesse sufocar o batimento do coração, não levar em conta o seu rei para falar, pensar e outras coisas, o que aconteceria? Ela mesma mataria todos os seus atos. Por isso seria suicida de si mesma, e se a alma quisesse sufocar o seu pensamento, não encontraria o caminho onde desenvolver sua atividade humana. Portanto, seria como um rei sem reino e sem povo. Agora, o que é o coração para a vida humana e o pensamento para a alma é a minha divina vontade em cada uma das criaturas. Ela é como o centro da vida, de seu incessante e eterno pulsar. Pulsa e a criatura pensa. Pulsa e a criatura fala. Caminha e age. Elas não só não pensam nisto, senão que a sufocam a luz da divina vontade. Sufocam a santidade da divina vontade, sufocam a paz da divina vontade, sufocam o reto agir na divina vontade, o justo e santo falar na divina vontade. Alguns a sufocam tanto que se tornam suicidas de suas almas. E minha vontade no submundo é como um rei sem reino e sem povos. E as criaturas vivem como se não tivessem nem rei, nem vida divina, nem um regime de organização, porque falta o reino que pulsa a sua natureza humana e o rei do pensamento às suas almas, mas como por sua imensidão envolve tudo e a todos, está obrigada a viver como sufocada em si mesma, porque falta quem receba sua vida, sua atitude, seu regime. Mas ela quer formar o seu reino sobre a terra, quer ter o seu povo eleito e fiel, e por isso, apesar de estar no meio das criaturas e viver desconhecida e sufocada por elas, não para e não se detém, não parte para as regiões celestes e some da terra, mas sim fica na terra e persiste, para estar no meio das criaturas, para se fazer conhecida. Gostaria de fazer a todos soubessem o bem que quer fazer a divina vontade, as suas leis celestiais, o seu regime e ordem, e o seu amor insuperável pela criatura, o seu pulsar que palpita luz, santidade, amor, dons, paz, felicidade para as criaturas, e assim quer os filhos do seu reino. Por isso, sua vida em você, seus conhecimentos na divina vontade, a fim de que faça conhecida o que significa a vontade divina. Eu me alegro e estou escondido na minha mesma vontade de dar-lhe todo o campo e desenvolvimento da sua vida em vocês. Uau! Uau! Então, vou deixar aqui para você meditar, né, o que foi falado aqui. Ouça de novo, de novo, de novo. Né? Lembra de Nossa Senhora, que ela, né, tem esse voto, e faz um voto junto com ela, né? De você dar a Deus toda a sua vida a partir de hoje na divina vontade. Que Deus seja aquele que rege todos os seus desejos, os seus pensamentos, o seu batimento cardíaco. Não viva para outra finalidade além de viver para a divina vontade ser conhecida no mundo. Você vai salvar o planeta. Você vai salvar esse mundo do pecado, da vontade humana, se você continuar vivendo na divina vontade. Se tem dúvidas do que você pode fazer, me pergunta, porque eu estou aqui para isso. Você pode divulgar a divina vontade em várias formas, no Facebook, no Instagram, né? Tem vídeos que você pode baixar, né? Usar aplicativos e baixar os vídeos e começar a colocar esses vídeos na internet. Você pode entrar no Canva e fazer uma assinatura e começar a digitar trechos do livro do céu, pequenininhos, em pílulas, e postar no seu Instagram, no Facebook, para poder as pessoas lerem, conhecerem a divina vontade. Você tem que trabalhar, você tem que ajudar. Você pode entrar nos comentários, né, dos vídeos do YouTube, da Canção Nova, dos vídeos dos padres conhecidos, onde tem muita gente, e falar da Luísa Picarreta, colocar lá o site do Livro do Céu para a pessoa entrar em contato, falando da divina vontade aos poucos, né? Você pode explicar para as pessoas que o que está faltando no mundo é a divina vontade, e o reino da divina vontade está chegando, e tal, tal, tal. Mas só que se você ficar parado e não fizer nada, Deus está vendo, viu? Deus está vendo.
que você existe e não que você não desapareceu dentro da divina vontade. E se você não desapareceu dentro da divina vontade, se você não cuida dos interesses da divina vontade, não fale que você vive na divina vontade para as pessoas, porque você não está vivendo, você está vivendo para você mesma. Você está usando a divina vontade para você, né? Não sei para quê. Porque não é assim que vive na divina vontade. Viver na divina vontade é você divulgar a divina vontade. Divulgar, não é só rezar. Quem só fica rezando ainda existe. Ainda existe. Não é só rezar. Tem que falar da divina vontade e divulgar a divina vontade. Saiba disso, tá bom? Nós temos um meio para isso. Nós temos uma comunidade que trabalha para isso. Então, se você não está fazendo nada para divulgar a divina vontade, começa a pensar um pouco. O que eu poderia fazer? Me ajuda, Aline, eu quero começar. Pode ser a pessoa que for. Qualquer pessoa. Amém? Fiat.